meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Direitos Humanos para a Polícia Penal de Minas. Que alegria imensa estar aqui nessa turma para a gente conversar um pouquinho sobre direitos humanos. A gente vai tratar aqui desse tema que cai em prova, que tem previsão, que vai vir no seu edital, sobre teoria geral dos direitos humanos, aquela partezinha que quase ninguém gosta, e eu recebo muitas mensagens: professora, eu detesto essa parte, professora, eu não sei história. Calma, que eu vou te dar os principais pontos para você acertar várias questões no dia da sua prova. Se aparecer alguma questão dessa teoria geral dos direitos humanos, você vai conseguir responder sem maiores problemas. Olha só, vou começar então me apresentando, professora Carlota aqui. Se você ainda não foi meu aluno, ou se já foi meu aluno, já assistiu alguma aula minha, seja muito bem-vindo. Se você ainda nunca assistiu, se você não assistiu nenhuma aula minha, muito prazer tê-lo aqui comigo, ter essa companhia aqui comigo, para a gente discutir um pouquinho, estudar um pouquinho sobre direitos humanos. Como já disse, tem previsão, na grande maioria dos editais que cobram direitos humanos, essa teoria geral dos direitos humanos, essa partezinha meio cheia de minúcias, mas você vai aprender aqui comigo. Vamos começar então a trabalhar teoria geral dos direitos humanos. Primeiro ponto que a gente começa dentro da teoria geral dos direitos humanos é com essa pergunta: direitos humanos? O que é direitos humanos, professora? Pelo amor de Deus! Eu mal estou dando conta de entender os outros direitos, o que dirá os direitos humanos, o que é isso, né? E aí você vai ver que é muito mais simples do que você está imaginando que seja direitos humanos. Pessoal, os direitos humanos, eles surgem num contexto, né, de grandes transformações. E aí a gente vai ver já essa parte. Só que, para a gente chegar no conceito de direitos humanos, a gente precisa saber como que foi diferenciar esses direitos humanos daqueles chamados direitos do homem. Então vem aqui comigo que eu vou te mostrar um negocinho. Os direitos do homem, pessoal, isso pode aparecer na sua prova, que direitos humanos é sinônimo de direitos do homem. Não é, e olha só por que não é. Quando eu falo em direitos do homem, eu falo daqueles direitos naturais, daqueles direitos conhecidos como direitos jusnaturalistas, aqueles direitos que têm origem pela simples condição de ser humano, pela simples questão biológica. Você vai lembrar disso na hora da prova. Apareceu questão biológica, direito natural, direitos do homem, que o examinador está te cobrando ali. E aí, como exemplo de direitos do homem, eu trago para você o direito à vida. Trouxe aqui, direitos à vida. O direito à vida, a partir daquele momento da concepção, você já possui esse direito inerente à sua condição de ser humano. O direito de nascer. Está ligado à questão biológica. Ligado à questão biológica. Então, direitos humanos, direito justnaturalista, direito biológico. Direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são aqueles direitos positivados em um ordenamento jurídico, ou seja, num código, num vadimeco aí, por exemplo. Mas esses direitos são positivados aonde? No ordenamento jurídico interno de um país. Então, quando o direito é regulamentado internamente, ele vai ser um direito fundamental. Quando aquelas garantias são internalizadas, são direitos fundamentais. No Brasil, a maioria dos direitos fundamentais a gente encontra na Constituição Federal. Né? A Constituição Federal traz diversas garantias fundamentais. Artigo 5º da Constituição Federal, por exemplo, traz o direito à vida. O direito à vida é um direito do homem e é um direito fundamental. É um direito do homem porque, pela simples condição de ser pessoa, ele já tem direito. É um direito natural, ligado à sua condição biológica. Mas quando esse direito é incorporado, codificado, ele precisa ser internalizado em um ordenamento jurídico. E aí nós temos, então, os direitos fundamentais. Artigo 5º da Constituição Federal, direito à vida, fala desses direitos fundamentais.
chegamos então no que mais nos interessa, os direitos humanos. Diferentemente dos direitos do homem, mas quase igual aos direitos fundamentais, os direitos do homem, dos direitos humanos, perdão, são aqueles direitos positivados no ordenamento jurídico externo, fora dos limites territoriais daquele país, daquele estado parte. Então, por exemplo, quando eu falo aqui em direitos humanos, eu falo em conjunto de valores e direitos na ordem internacional, para proteção de quem? Da dignidade da pessoa humana. Os direitos humanos, eles sempre vão proteger o princípio da dignidade da pessoa humana. É fundamento dos direitos humanos a dignidade da pessoa humana. E aí, como exemplo, usando aí o direito à vida, lá no Pacto de São José da Costa Rica ou na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, nós temos a garantia do direito à vida, lá no artigo 4º, quando fala do momento da concepção. A vida tem a garantia no momento da sua concepção. Então, o que diferencia? Preste bastante atenção. O que diferencia os direitos fundamentais dos direitos humanos? A sua esfera de incorporação. Os direitos fundamentais são incorporados no ordenamento interno, dentro daquele país. Os direitos do homem são incorporados no ordenamento jurídico externo, fora daquele país. Então, não esqueça disso. O que vai diferenciar um ou outro é a forma com que eles são internacionalizados, internalizados. Tá? Isso é muito importante para a sua prova. Já que o examinador ele cobra aí a teoria geral, certamente ele pode te pedir aí uma questão de conceitos de direitos humanos. Então, olha só, coloquei aqui para vocês. Conceitualmente, os direitos humanos são os direitos protegidos pela ordem internacional contra as violações e arbitrariedades que o Estado possa cometer às pessoas sujeitas à sua jurisdição. Então, os direitos humanos, mais uma vez, âmbito internacional, externo, né? Fora dos limites da circunscrição brasileira. Já os direitos fundamentais são afetos à proteção interna dos direitos dos cidadãos, os quais se encontram positivados nos textos constitucionais contemporâneos. Exemplo, Constituição Federal. A Constituição Federal nos traz diversos direitos, diversas garantias fundamentais de direitos. Tem previsão internacional? Tem, direitos humanos. Quando entra aqui no Brasil, previsão de direito fundamental. Bom, feita tais considerações, a gente precisa trabalhar aqui essa afirmação histórica dos direitos humanos. A afirmação histórica dos direitos humanos nada mais é do que um momento em que os direitos humanos, eles surgem e ganham forças, ganham dimensões no mundo. Então, a afirmação histórica dos direitos humanos está dentro de teoria geral, te sintonizando aí, está dentro de teoria geral dos direitos humanos. Recentemente, recebi uma pergunta assim, de um aluno que está estudando para a Polícia Penal, ele me perguntou, professora, eu preciso conhecer todas as gerações de direitos humanos? Precisa. Porque o edital, quando cobra teoria geral, ele não vai especificar, olha, candidato, eu quero que você veja a primeira, segunda e terceira geração. Ele vai colocar lá, teoria geral dos direitos humanos. Então você tem que conhecer, você tem que saber. E aí, quando eu falo nessa afirmação histórica dos direitos humanos, você vai precisar levar para a prova 3 terminologias diferentes. Pode ser que seu examinador escolha uma. Família, geração ou dimensões. Todas essas terminologias têm o mesmo contexto, significa a mesma coisa. A questão é a forma como os direitos foram se evoluindo, essas terminologias precisaram também se evoluir. Mas na aula você vai ver, nas aulas de direitos humanos, você vai me ver falando família, geração, dimensão. Eu estou falando da mesma afirmação histórica.
E aí, essa classificação dos direitos humanos vai traduzir como ocorreu a sua aplicação e evolução histórica. Como que esses direitos surgiram aí no decorrer da sua evolução histórica. Olha só. Comecemos então a analisar a chamada primeira geração de direitos humanos, família ou dimensões. Nessa primeira geração, pessoal, nós temos a garantia, a busca pelo direito à liberdade. O indivíduo, nesse momento, está passando daquela fase da transição, né? Daquilo que a gente estuda lá na matéria de história, naquela transição do absolutismo para o Estado liberal. E aí, para quem não se recorda, para quem não se lembra, o absolutismo era aquela época do rei. O rei mandava. As pessoas eram súditas daquele rei, fazia aquilo que o rei determinava. A lei era o rei. Com a passagem para o Estado absolutista, o indivíduo então se vê com liberdades para criar direitos. O indivíduo se vê detentor de liberdades para agir, para tomar decisões, porque até então quem mandava? O rei. Nesse momento, pessoal, da primeira geração, dimensão ou família de direitos humanos, nós temos o chamado não fazer estatal. Anote isso aí no seu caderno, o não fazer estatal. Já que o indivíduo estava ganhando vez, estava ganhando liberdade no seu poder de atuação, o indivíduo vira para o Estado, né, de uma forma, lógico que não foi assim, né, foram com lutas, grandes transformações sociais, mas o indivíduo vira para o Estado e fala: Estado, a partir de agora, nós indivíduos queremos agir. Então você não faça, porque nós iremos fazer. Nós temos liberdades para agir. Nós temos liberdade, por exemplo, para escolher nossos representantes. Nós temos liberdades aí para escolher, para votar em quem a gente quer. E aí, o indivíduo nesse momento, ele vai conseguir a chamada igualdade formal, aquela igualdade perante a lei. O que a gente tem aqui são aquelas liberdades negativas, o não fazer do Estado. Mas o indivíduo ganha, então, a liberdade perante a lei. Ele tem a igualdade? Tem. A liberdade perante a lei, não. A igualdade perante a lei. A igualdade bonitinha lá no papel. Por quê? Porque no absolutismo, quem editava as regras era o rei. No Estado liberal, não. No Estado liberal, há um documento que vai corporificar os ideais de leis. E aí, com então essa evolução, com o não fazer estatal, o indivíduo então brilhando, ganhando posição na sociedade, vão surgir direitos civis e políticos muito importantes. Por exemplo, o direito à vida. O direito à vida então ganha importância. O direito, por exemplo, à nacionalidade, o direito ao voto, o direito de escolher os seus representantes, surge na primeira geração de direitos humanos. E é óbvio que aqui nós temos alguns documentos que vão marcar essa primeira geração. Documentos esses que marcam a primeira geração tanto que a gente ainda às vezes estuda esses documentos importantes. E quais são os documentos, então, que marcam essa primeira geração de direitos humanos? Nós temos, então, na Inglaterra, o chamado Bill of Rights, que é um documento que vai formalizar essas garantias de primeira geração. Nós temos nos Estados Unidos a Declaração do Bom Povo do Estado da Virgínia. Na França, nós temos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E no Brasil, nós temos duas constituições muito importantes. A Constituição do Império de 1824 e a Constituição Republicana de 1891 são os dois documentos mais importantes aqui da primeira geração de direitos humanos. Só que, como a gente sabe, os direitos humanos foram frutos de transformações sociais. E aqui na primeira geração, o Estado, então, está ganhando vez.
né? Tá ganhando vez no sentido de sair lá do absolutismo para o Estado liberal e o indivíduo com seus poderes. E aí surge a necessidade de se buscar novos direitos. Surge, então, a segunda geração de direitos humanos. Nessa segunda geração, o indivíduo já tinha o direito à liberdade, que ele conquistou na primeira geração. Só que aqui agora, ele precisa buscar uma igualdade. Não aquela igualdade formal, aquela igualdade no papel. Mas essa igualdade, ela precisa ser concretizada. E quando eu falo da segunda geração, nós estamos falando lá do início do século XX. Algo bem distante. Então, lá no início do século XX, a segunda geração surge como busca do direito à igualdade. As liberdades buscadas aqui são as chamadas liberdades positivas. Está ligado ao fazer do Estado. Nesse momento, o indivíduo vai chegar para o Estado e falar: Estado, agora faça cumprir as normas. Nós precisamos buscar a igualdade material, a igualdade concretizada. Tá? E aí vão surgir direitos importantes dessa época. Direitos econômicos, direitos sociais, direitos culturais. Direitos sociais, culturais e econômicos esses que nós temos até hoje no nosso texto constitucional, na Constituição de 88. E aqui também nós temos documentos importantes. A Constituição mexicana, a Constituição de Weimar ou de Weimar, como queiram, Tratado de Versalhes. E no Brasil? No Brasil nós temos uma Constituição muito importante. A Constituição de 1934, a chamada Constituição da Era Vargas. Nessa Constituição de 1934, há o surgimento dos direitos sociais, direito ao trabalho, à educação, à saúde, ao lazer. Então perceba os direitos sociais emergindo, o direito à cultura, tudo aqui na Constituição de 1934. Depois, surge a terceira geração. Nessa terceira geração, o indivíduo já tinha o direito à liberdade da primeira geração e da igualdade na segunda geração. Agora, ele precisava buscar a fraternidade, porque a terceira geração de direitos humanos, ela é marcada com o fim da Segunda Guerra Mundial. O mundo estava devastado. Vários países mandaram seus guerrilheiros servir na Segunda Guerra Mundial. E aqui precisava se buscar restabelecer a solidariedade, aquele espírito de fraternidade entre os indivíduos, entre as famílias, entre os países. Então, aqui na terceira geração, o que vai se buscar é o direito de fraternidade, o espírito de solidariedade, de fraternidade. E aqui, pessoal, muito cuidado, porque com a terceira geração surgem alguns direitos. Os direitos difusos, os direitos coletivos, os direitos individuais. E o que seriam esses direitos? São direitos inerentes a todos os indivíduos, independentemente de qualquer condição, não sendo determinado. Não entendi nada, professora. Direitos difusos, coletivos e transindividuais são aqueles direitos que vão atingir a coletividade, que não é destinado a uma pessoa específica. Por exemplo, o direito lá de primeira geração, o direito à vida, é um direito seu. Não é a vida da coletividade. O direito de segunda geração, os direitos sociais, a educação, o direito seu. Agora, os direitos difusos, coletivos e transindividuais, direito ao meio ambiente saudável. O meio ambiente não é só seu. O meio ambiente é da coletividade, é de todos nós. Direito do consumidor, as regras de proteção do direito do consumidor, não é só para você, consumidor, é para todos os consumidores. Direito à autodeterminação dos povos,
que a gente estuda lá no decreto 40, que fala sobre a tortura. Lá nas regras de Mandela, a gente vê essa possibilidade da autodeterminação dos povos, fazendo um paralelo. Direitos de terceira geração. Além disso, pessoal, nós temos documentos muito importantes e aqui eu quero muita atenção. Com a terceira geração, a gente viu que o mundo estava devastado. E vários direitos ali se perderam. Se perderam no sentido de não serem cumpridos. Por exemplo, o direito à vida de primeira geração. Quantas pessoas morreram ali servindo à guerra? E aí, surge então o documento mais importante e que a gente estuda até hoje, a gente vai estudar no nosso curso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A DUDH, ela é uma declaração de 1948, 3 anos após o final da Segunda Guerra Mundial. Então aqui eu quero atenção, por quê? Porque quando a gente estuda DUDH, eu sempre falo isso, os examinadores costumam colocar que a DUDH é de 1945, não, ela é de 1948. E o final da Segunda Guerra Mundial se dá em 1945. Então, cuidado aí para vocês não confundirem esses dois pontos. Além disso, tivemos aí um marco no Brasil e que a gente estuda até hoje e vai cair na sua prova. No Brasil, nós tivemos a Constituição de 1988, que a gente estuda hoje no nosso dia a dia, tem previsão no seu edital, é a nossa base dos direitos fundamentais. E tivemos também a Constituição de 1946. Então, são esses os documentos que marcam a terceira geração de direitos humanos. Mas a gente sabe que a sociedade vive em constantes transformações. E aí essas gerações não pararam por aí, não. Houveram novos direitos surgindo de acordo com o contexto social. E aí chegamos, então, à 4ª geração de direitos humanos. A 4ª geração vai buscar aquela ideia de globalização, aquela ideia de modernização social. O mundo estava ali, se transformando. Já tínhamos o direito à liberdade, à igualdade, à fraternidade. Agora precisávamos buscar direitos modernos, buscar direitos que amparassem a globalização. E aí surgem direitos, por exemplo, como bioética, biodireito, desarmamento nuclear, direito à diferença. Os direitos de 4ª geração, pessoal, eles são fundados na dignidade humana, contra intervenções abusivas do Estado, contra intervenções abusivas de particulares. Então surge a 4ª geração. Então o tema da 4ª geração é modernidade e globalização. Além disso, surge então a 5ª geração para complementar a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª. Na 5ª geração de direitos humanos, nós temos o direito à paz universal e à segurança internacional. São 2 direitos muito importantes aqui que marcam essa fase. E por fim, na 6ª geração, nós temos o direito a acesso à água potável e o direito à felicidade. Então percebam que essas gerações vão se complementando. E aí a pergunta é, parou aí, professora? Nós só vamos até, a evolução se deu até a 6ª? Não. Há autores do autores da área dos direitos humanos defendendo a possibilidade do surgimento da até a 8ª geração de direitos humanos. Mas para a sua prova, eu quero que você leve até a 6ª, tá? Então, lembre-se aí desses documentos históricos, isso cai em prova. O examinador pergunta quais são os documentos históricos que marcam, quais são esses direitos. Então, você precisa lembrar disso na hora da prova, tá? E quando formos fazer questões, quando você estiver fazendo simulados aí, observem esses direitos que surgiram aí nesse contexto. Então, falamos dessa parte introdutória, desse surgimento, você já sabe o que diferenciar direitos do homem, direitos fundamentais e direitos humanos.
Então agora a gente passa para as características dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Primeira característica, pessoal, é a chamada característica da relatividade. Significa dizer que os direitos humanos, eles são relativos. Havendo tensões, conflitos entre um direito e outro, eles podem ser relativizados. Mas tome cuidado, porque a DUDH, ela traz uma exceção, quer dizer, duas exceções, em que a possibilidade de relativizar esses dois direitos é vedada. De forma alguma, esses direitos podem ser relativizados. E quais são esses direitos? Os direitos à vedação absoluta à tortura e à vedação absoluta à escravidão ou tráfico de pessoas. Então, via de regra, eu posso relativizar os direitos humanos, os direitos fundamentais. Por exemplo, o direito à vida, o direito à inviolabilidade domiciliar, né, o direito à liberdade de domicílio, o direito de reunião, eu posso relativizar. Se tiver bagunça no direito, numa reunião, você pode suspender aquela reunião. Agora, a tortura e o tráfico de escravos ou tráfico de pessoas, de forma alguma você pode permitir. Por quê? Porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá da terceira geração, de 1948, veda essa possibilidade. Primeira característica da relativização dos direitos humanos. Segunda característica para o seu caderno, universalidade. Quando eu falo em universalidade desses direitos humanos, eu estou dizendo que os direitos humanos, eles são universais, eles são para todos. Independentemente de onde você estiver, você tem a proteção dos direitos humanos, proteção dos direitos fundamentais. Então, vamos supor que eu viajei para a Austrália, né, lá longe, e lá eu tive uma violação de direitos humanos. Eu posso pedir proteção internacional? Posso. Por quê? Porque os direitos humanos são universais. Significa que eles são oponíveis a todas as pessoas, independentemente de quaisquer condições, independentemente de onde eu estiver, eu tenho essa proteção dos direitos fundamentais. Segunda característica. Vamos analisar a terceira característica? A terceira característica também muito importante é a complementariedade. Acabamos de ver as gerações, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, a lei da possibilidade da sétima e da oitava. Só que, lembra que eu falei que os direitos humanos foram se complementando? É a característica da complementariedade. Por quê? Porque uma dimensão de direitos humanos se socorre à outra. Uma sempre vai buscar fundamentar a outra geração, ou dimensão ou família de direitos humanos. Então, é a característica da complementariedade, é a característica de complementar. Historicidade. Acabamos de ver. As transformações sociais, né? O Estado absolutista para o social, depois falamos lá do contexto da garantia dos direitos sociais da segunda geração. Isso tudo são momentos históricos vividos. Então, historicidade são fruto de demandas, de transformações sociais de cada época, de cada contexto histórico. Vocês vão lembrar lá das aulas de história para lembrar da historicidade. E a inexaurabilidade? Quando eu falo da característica da inexaurabilidade, significa que os direitos humanos, eles são inesgotáveis. Eles, independentemente de época, de geração, eles sempre vão surgir novos direitos. Novos direitos sempre serão pensados a fim de proteger a dignidade da pessoa humana. É a característica da inexaurabilidade. Eles são inesgotáveis. São muito importantes nessa transformação social. Então, o surgimento de uma não esgota aquele direito, muito pelo contrário, ele vai se complementar. Então, veja as características aí se complementando, tá? São características importantes. Próxima característica, a característica da essencialidade. Mas eu vou fazer o seguinte,
Eu vou dar uma paradinha no bloco para você tomar uma água e eu tô voltando daqui a pouco para a gente continuar a estudarmos essas características dos direitos humanos. Grande abraço, tô te esperando. E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Águas Formosas, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegou o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filminho sem pipoca não é filme não, ó. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, o Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho. Gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Então, continuando estudando essas características que são muito importantes, são fundamentais para a sua prova. A próxima característica é a chamada essencialidade. Quando eu falo da essencialidade dos direitos humanos, os direitos humanos eles são essenciais, eles são básicos, eles são direitos fundamentais ao desenvolvimento de uma vida com qualidade. Eles são básicos para a garantia do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a característica da essencialidade ela é muito importante, assim como as outras características. Depois da essencialidade, nós temos a chamada características indisponível ou inalienabilidade. Quando eu falo da inalienabilidade, significa que os direitos humanos eles não possuem valor econômico. É a chamada ausência de conteúdo econômico. Eu não tenho como, por exemplo, valorar, dar um valor para a minha liberdade de ir e vir. Eu não tenho condição de valorar o valor da minha vida. Eu não tenho condição de valorar o valor da saúde, da minha educação.
São direitos fundamentais, são direitos humanos. Então, inalienabilidade significa que os direitos humanos não podem ser valorados, não podem ter um valor econômico. Primeira característica muito importante. Além disso, irrenunciabilidade. Muita atenção aqui na irrenunciabilidade. Muita atenção. Por quê? Porque a irrenunciabilidade dos direitos fundamentais, em regra, significa, falei em regra, presta atenção. Em regra, os direitos humanos e os direitos fundamentais, eles não podem ser renunciados. Eu não posso, por exemplo, renunciar ao meu direito à vida. Ah, não quero viver mais não, pode me matar. Não posso fazer isso. Por quê? Porque é um direito básico, um direito fundamental, um direito humano meu. Ou seja, o que significa isso? O titular desse direito, ele não pode abrir mão desses direitos fundamentais, desses direitos humanos, pois não importa somente ao sujeito ativo, mas toda a coletividade. Então, falei da regra, mas a gente tem uma exceção. Em alguns casos, e preste atenção, em alguns casos, de forma temporária e desde que não viole direitos humanos, não viole direitos fundamentais, essa característica pode ser relativizada. Significa que os titulares desses direitos, nós titulares desses direitos, podemos abrir mão de forma temporária desses direitos. Exemplo, Big Brother Brasil. Exemplo, reality shows, A Fazenda, esses programas que ficam ali 24 horas te filmando. Em regra, o direito de liberdade e da privacidade não tem um valor econômico. Mas a exceção é que você pode comercializar esses direitos de forma temporária. Motivo pelo qual esses programas, eles sempre têm data para começar e data para terminar. Nem um dia mais, nem um dia menos. Porque se não observam esse prazo, estão violando direitos fundamentais, a característica da irrenunciabilidade. Próxima característica da imprescritibilidade. A característica da imprescritibilidade significa que os direitos humanos, eles são imprescritíveis. Eles não se perdem pelo não uso. Eles não têm um tempo certo para acabarem. Não perdem pelo decurso de tempo, não tem um prazo de validade. Se hoje eu não estou utilizando o meu direito, por exemplo, à liberdade, no dia que eu for usar, eu tenho ele do mesmo jeito. Liberdade de locomoção, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de reunião. Eu continuo tendo esse direito, usando ou não. Eu não perco eles pelo não uso. É a chamada imprescritibilidade. Eles não prescrevem, eles não têm um prazo para se terminar se eu não usar. Característica muito importante. Além disso, característica da efetividade. A atuação dos poderes públicos deve se pautar sempre na necessidade de se efetivar direitos e garantias institucionalizados, inclusive por meio da utilização de mecanismos coercitivos, se for necessários. Então, os direitos humanos, eles precisam ser efetivados. Eles precisam ter ali garantia de cumprimento. Por isso que nós temos aí no Brasil vários documentos, várias leis que penalizam os direitos humanos, o descumprimento dos direitos humanos. Isso por quê? Para buscar a sua efetividade. Interdependência. As previsões constitucionais que traduzem direitos fundamentais ou direitos humanos possuem interseções, ligações intrínsecos com o óbvio de intensificar a proteção engendrada pelo catálogo de direitos. Essa interdependência, os direitos humanos, eles são interdependentes, eles são ligados. Independentemente de qual geração ele foi criado, eles têm uma ligação muito forte. Tá? Característica também muito importante. E por fim, vedação ao retrocesso. Isso aqui, gente, tá ultimamente
Vocês vão ver, isso vai cair em prova demais. Vou te explicar por quê. A característica da vedação ou retrocesso, muitos falam princípio, então na sua prova pode vir como característica ou pode vir como princípio. Mas é a mesma coisa, significa a mesma coisa. Todas as conquistas alcançadas pelo ser humano em relação ao Estado não podem retroagir. Não há possibilidade ao Estado de diminuir sua proteção em relação ao que já foi conquistado. É o que a gente chama de efeito clichê, ou cliquê. O que significa isso? Todos os direitos fundamentais, todos os direitos humanos que já foram conquistados, já foram almejados ali, não podem se perder, não podem se retroagir. Não pode o quê? Não pode o Estado vir e falar, a partir de hoje eu não vou dar auxílio à educação, não vou dar direito à educação, direito à saúde, direito de votar, você está proibido de votar. Não pode. Os direitos conquistados, coloque isso na sua cabeça, os direitos conquistados é vedado o retrocesso, eles não podem voltar para trás, não, muito pelo contrário, eles têm que ir para frente. Por isso do surgimento de novos direitos, novas garantias fundamentais, novos direitos humanos, o tempo todo. É o chamado efeito cliquê, tá? Efeito cliquê. Outro tema chama reserva do possível. A reserva do possível, com os direitos humanos ou direitos fundamentais, significa que quando o Estado alega que não pode cumprir determinada obrigação, então ela vai surgir quando o Estado vai alegar que não pode cumprir determinada obrigação, porque está impossibilitado de forma orgânica ou financeiramente em relação à sua finalidade. Exemplo. O Brasil vira e fala assim, olha, não vou poder comprar vacina não, do Covid, porque financeiramente o Brasil não tem condição. Está restringindo aqui a reserva do possível. Ocorre quando o Estado alega que não pode cumprir determinada obrigação porque está impossibilitado. Seja de forma orgânica, seja de forma material, não tem material, ou seja de forma financeira. O Brasil pode alegar que não vai comprar vacina porque não tem condição? Não. E a reserva para garantir os direitos fundamentais, os direitos humanos que ele tem que ter? É o chamado reserva do possível. Aqui, pessoal, a reserva do possível jamais pode ser invocada para violar dolosamente um direito. Então, o Estado brasileiro, né, a República Federativa do Brasil, não pode falar, olha, eu não vou comprar vacina do Covid porque eu não tenho dinheiro, sabendo que tem dinheiro em caixa. Ele está agindo, então, de forma dolosa. De forma dolosa, jamais pode ser alegada a reserva do possível. Tome muito cuidado com essas duas características, tá? Que muitas vezes aparecem como princípio dos direitos humanos, tanto vedação ou retrocesso ou reserva do possível, porque isso vai cair bastante em prova. A gente tem vivido isso na pele. A reserva do possível e a vedação ou retrocesso, tá? São as minhas apostas aí, então dê uma atenção especial para eles. E aí é isso, pessoal, eu finalizo essa aula trazendo um pouquinho aí dos pontos principais da teoria geral dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, que tem previsão na sua prova. A gente vai trabalhar aí no decorrer da sua preparação muito sobre os direitos fundamentais, muito sobre os direitos humanos. Isso foi só uma prévia do que a gente está preparando por aí. Grande abraço, bons estudos e a gente se encontra numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.